Graça e paz, igreja. Boa noite. Eu vou ler Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 12, do 1 ao 7. Enquanto procuramos, vamos ao Pai em oração, para que Ele nos dê entendimento da palavra, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de bondade, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, estamos aqui, ó Pai, para louvar, bendizer o Teu santo nome, ó Deus. Que seja o Seu Santo Espírito, ó Deus, a ministrar aos nossos corações, ó Pai. Amém. Pode falar? Que seja o Teu Santo Espírito, ó Deus, a ministrar aos nossos corações. Eu sou somente um instrumento, ó Deus, que o Senhor, pela sua misericórdia, bondade, use, ó Pai, pois toda a sabedoria está em Ti, ó Deus. A Tua palavra é poderosa, viva e eficaz. E que o Senhor me use como instrumento para falar da Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto isso, ajuntou-se uma multidão de inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas às outras. E ele começou a dizer primeiro aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque não há nada encoberto, que não seja revelado, nem oculto, que não venha a se tornar conhecido. Porquanto tudo que em trevas falastes será ouvido na luz, e o que nos quartos tiverdes falado nos ouvidos será proclamado dos telhados. E eu vos digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e nenhum deles fica esquecido diante de Deus? Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, porque valeis mais do que muitos pardais. Amém? Glória a Deus. Então, nesse texto, Jesus fala aos seus discípulos, né, sobre o perigo da hipocrisia e o temor que devemos ter a Deus, né? Aqui no capítulo 12, o versículo 1, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lá em Mateus 16, 6, Jesus diz: Jesus lhes disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, Jesus estava alertando os discípulos a terem cuidado com as falsas doutrinas, né? Que nós já ouvimos falar bastante aqui, né? O pastor falar sobre as doutrinas dos fariseus. Assim como nós, né, professamos nossa fé, então nós temos que ter a conduta conforme a palavra de Deus, porque senão nós também somos fariseus, somos iguais aos fariseus, né? Somos hipócritas, né? Se professamos uma fé na qual nossa conduta não condiz com ela, então somos hipócritas, né? Assim como os fariseus. No 12, 2, né, no versículo 2, tudo que está coberto vai ser descoberto,
e o que está escondido será conhecido. Em Marcos 4, 22, se o irmão puder colocar, por gentileza, Jesus disse: portanto, não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Né? Jesus está falando aos seus discípulos da luz da verdade, né? A luz que ilumina e revela, né, a verdade. A palavra de Deus que tira as pessoas das trevas e coloca na luz do amor de Deus. E só através da palavra de Deus que pode ser alcançado. Em Lucas 12, que nós lemos o versículo 3, Jesus ele fala assim: o que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Irmãos, de Deus, nós sabemos disso, né? É que nós esquecemos, mas nós sabemos que de Deus nada se esconde, né? Ele conhece todas as coisas, e assim, o que prevalece é a justiça dele, né? A justiça de Deus é a que prevalece. Então, nada fica, como essa palavra está bem claro aqui, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é clara, né? A gente tem nosso compromisso de vir aqui trazer a palavra aos irmãos. Até ontem, a hora que a pastora me falou: Andréia, abre o culto, quase 10 horas para ser hoje. Eu falei, meu Deus, porque como eu saio bem cedo para trabalhar, então fica um curto pedaço ali para eu buscar uma palavra. Mas é igual o Jean mesmo me falou, né? Nós professamos nossa fé. Então, a gente tem que estar preparado. Que a palavra de Deus, ela está aqui. Ela é viva, poderosa, eficaz. Então, nós só precisamos fazer a nossa parte, né? Que é ler todos os dias, ter o compromisso, né, com Deus. Né? E isso aqui é para nós mesmos. Porque Deus, como o pastor sempre fala, Deus não precisa de nós. Mas nós, se nós queremos nos manter vivos, né, principalmente alcançar a vida eterna, nós necessitamos desse alimento aqui, né, que é a palavra de Deus. Nós necessitamos dela diariamente. E no versículo 4, Jesus falou: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Né? Eu vos digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Por que ele fala isso? Né? No 5, ele conclui aqui: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Né? Então, Jesus está ensinando que não devemos temer os que matam o corpo. É claro, a gente tem medo. Nós temos medo, mas a gente vê as notícias de tragédia, né? Então, a pessoa matou a outra ali. Matou, acabou com a vida dela, acabou. Mas depois ali, aquela que matou, não tem mais o que fazer. Né? Vai só dar um fim no corpo, desovar. Mas, assim, e depois dali? Porque a gente sabe que nós, cristãos, sabemos que depois da morte disso daqui, né, do corpo, da carcaça, vem o que vai ser eterno. Né? Ou seja, vida eterna ou morte eterna, né? Ou o inferno. Então, o único que tem esse poder dessa decisão que pode nos dar vida eterna ou nos lançar no inferno é Deus. Né? Então, assim, a gente tem medo? Tem medo. Nós temos medo, né, medo de tragédias. Porém, na verdade, o nosso temor e tremor tem que ser a Deus, né? A Ele. Temos que, cada dia mais, aprender da palavra para ter nosso caráter forjado em Jesus Cristo, né? E temendo a Ele, temendo a Deus, né? Porque Ele, sim, Ele pode nos matar
e nos levar ao inferno, né? Não vai matar só o corpo, né? E sim a nossa alma, e sim o que é eterno. Então, é isso que nós temos que temer, né? É o que fala aqui no Jesus, né? Essas são palavras de Jesus, né? Muito importante dizer que foi o próprio Jesus quem falou, né? Que é o versículo 4 e 5 que eu acabei de ler. E no 6 e 7, ele fala assim: não se vende 5 pardais por 2 asses, e nenhum deles fica esquecido diante de Deus? Ou seja, é uma pergunta, né? Mas até os cabelos da vossa cabeça são todos contados. Não temais, porque valeis mais do que muitos pardais. Ou seja, Deus nos conhece no mais íntimo, né? Não existe o que Ele não saiba de nós. E assim como Ele não esquece das aves, dos pardais, Ele também não esquece de nós. Ele não esquece de nós, né? Nós que devemos ter nossa confiança, né? E sermos fiéis a Ele, porque Ele é um Deus fiel, um Deus misericordioso, né? Que tem a fidelidade dEle, né? É por isso que devemos confiar plenamente nele, porque é Ele quem cuida de nós. Deus tem o poder da vida e da morte. Se não somos consumidos, irmãos, graças às misericórdias do Senhor sobre nossas vidas, assim como está lá em Lamentações 3, 22, 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Aí no 23, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade, né? Então, ou seja, a misericórdia dele é sobre nossas vidas todas as manhãs, né? E grande é a sua fidelidade. A reflexão, irmãos, que esse texto traz para nós, o que esse texto traz, né, para nós refletirmos, é se estamos tendo uma conduta de acordo com a fé que professamos. Se estamos sendo hipócritas, assim como os fariseus eram, né? Essa é uma reflexão, e também se temos o temor e tremor a Deus, conforme a palavra dele nos ensina, né? Que a própria palavra dele nos ensina, que devemos temer e tremer a ele. Ou se tememos apenas o homem dessa terra, que está debaixo das mesmas leis e da mesma justiça, né, divina que nós. Então, essa é a reflexão que essa palavra trouxe, né, que, é claro, o Espírito Santo trouxe, e eu trago à igreja na noite de hoje, em nome de Jesus Cristo.